Bem-vindo ao canal Revelações do Livro. Hoje iremos revelar um importante segredo e responder essa difícil pergunta. Qual o segredo por trás da fraqueza humana? Por que somos fracos? Essa é uma pergunta que ecoa através dos séculos na busca incessante pela compreensão da condição humana. Onde achamos essa resposta? Apesar de ser uma pergunta de difícil resposta por causa de suas várias interpretações, garanto a você que até o final do vídeo essa resposta será respondida. Ainda nesse contexto, veremos diferentes percepções profundas sobre a natureza da fraqueza humana. Quando a gente lê as histórias da Bíblia, nós imaginamos que esses homens usados por Deus só tinham virtudes. Lê do engano, nobres amados. A Bíblia nos ensina que a fraqueza humana é inerente à nossa condição. Desde os tempos antigos, somos confrontados com nossas próprias limitações, nossos pecados, nossas falhas. Mas Deus sempre usou homens fracos como eu e você. Elias era um homem de paixões, Davi foi adúltero e assassino, Pedro negou Jesus, Abraão foi mentiroso, e todos os outros que você se lembra tiveram seus momentos de fraqueza e falharam de alguma maneira. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, encontramos as seguintes palavras: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já em Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz que o tesouro de Deus está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Ele põe seu tesouro inestimável nesses vasos frágeis, porque tem prazer em fazer coisas impossíveis com o nada que somos eu e você. Paulo continua falando sobre o que são esses vasos de barro. Homens condenados à morte, atrapalhados, perseguidos e rejeitados. Deus nunca usa os grandes e fortes, ele usa as coisas fracas desse mundo para confundir as sábias. A fraqueza, muitas vezes, se manifesta através da tentação. No livro de Gênesis, lemos sobre a queda da humanidade, quando Adão e Eva sucumbiram à tentação da serpente e desobedeceram a Deus. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus nos chama à nossa fraqueza mesmo sabendo que nós vamos errar. Essa narrativa nos lembra que, mesmo quando conhecemos o que é certo, muitas vezes escolhemos o caminho da transgressão. A fraqueza também pode surgir do medo e da incerteza. Nos Salmos, encontramos conforto nas palavras do Salmo 23, que nos lembra que, mesmo quando enfrentamos os vales mais sombrios da morte, não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Às vezes deixamos de fazer as coisas de Deus porque nós achamos que somos incapazes. Deixamos de fazer porque o nosso casamento vai mal, porque os nossos filhos estão dando trabalho, porque eu estou mal com meus amigos, ou porque estou devendo muito. Porém, irmãos e irmãs, é exatamente esse tipo de pessoas que Deus está procurando. Porque são essas pessoas que, se algo de bom acontecer através delas, foi porque o mérito foi todo de Deus. Busque a santidade, porque é isso que Deus quer de nós, porém não espere a perfeição para fazer algo para Deus. Porque quando o Senhor te chamou, Ele sabia das suas limitações, e nem por isso Ele abriu mão de você. E a sua santidade é a humildade de reconhecer que nós somos fracos. Mas talvez a maior manifestação de fraqueza e redenção esteja na história de Jesus Cristo. Ele, o Filho de Deus, voluntariamente suportou a agonia da crucificação, demonstrando a profundidade do amor divino e a capacidade de transformação que Ele oferece a todos nós. E mesmo sendo o nosso Salvador enviado por Deus, Ele proferiu: Deus meu, por que me desamparaste? Amados, o Pai não abandonou o Filho, do mesmo modo como Abraão foi até o altar do sacrifício com seu filho Isaque, ambos figuras do Pai e do Filho. Na cruz, Jesus foi feito pecado por nós, e daí as trevas por 3 horas, enquanto Ele recebia sobre o seu corpo o juízo que era devido ao pecado. Deus não podia ter comunhão com Ele naquelas 3 horas, pois Deus é santo e naquela cruz estava o Filho de Deus tornado em pecado, o qual Deus não podia tocar, mas apenas julgar e condenar. Nem eu nem você vamos entender isso,
pois é um dos grandes mistérios inacessíveis ao homem. Mas em Coríntios 15, versículos 3 e 4, temos o que Deus quer de nós. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que seria isso, irmãos, senão o único e exclusivo mérito de Deus? Portanto, enquanto somos inerentemente fracos, a Bíblia nos lembra que também somos seres capazes de encontrar força na fé, na comunhão com Deus e no amor uns pelos outros. Na fraqueza, encontramos oportunidade para crescimento, para redenção e para descobrir a verdadeira essência de quem somos. Convido agora você a orar comigo. Senhor, eu reconheço que sou fraco e incapaz. Reconheço que não tenho conseguido cuidar da minha casa, da minha família, da minha própria vida, muito menos do meu próximo. Por isso eu te peço, seja o Senhor da minha vida e me usa mesmo com toda a minha fraqueza. Porque eu sei que quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita para o impossível. Por isso que o Senhor possa transbordar a minha fé e acalmar meu coração diante dos meus problemas, para que eu possa ter a certeza da vitória em nome do seu Filho Jesus Cristo. Eu reconheço que ainda não sou como o Senhor gostaria que eu fosse e tenho que melhorar muito. Porém, com a tua força eu sei que não serei mais um brinquedo na mão do inimigo. E sei também que eu não sou um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo que luta contra o pecado. Eu sou seu filho e me disponho a ser usado pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Se gostou, repasse para mais pessoas que estão precisando dessa mensagem. Compartilhe, curta e comenta para que a mensagem chegue a mais pessoas. Revelações do livro sempre com você.